Aleluia, glória a Deus. Gostaria de cumprimentar a amada igreja com a paz do Senhor Jesus. Amém. Aleluia. Estou feliz dessa noite, essa oportunidade, a qual foi me concebida, aleluia, nesse culto de quinta-feira. Aleluia, esse culto de intercessão, onde a palavra é mais rápida. Aleluia. Glória a Deus. No livro de Lucas, no capítulo 7. Aleluia. Glória a Deus. No livro de Lucas, capítulo 7, no verso 19. Aleluia. Assim diz a palavra do Senhor. João, chamando 2 discípulos, enviou-os a Jesus, dizendo: És tu aquele que há de vir, ou havemos de esperar outro? Quando aqueles homens chegaram a Jesus, disseram: João Batista enviou-nos a perguntar-te: És tu aquele que há de vir, ou havemos de esperar outro? Na mesma hora, Jesus curou a muitas enfermidades, males e espíritos malignos, e deu vista a muitos cegos. Então lhe respondeu: Ide e contai a João o que tem visto e ouvido. Os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, e aos pobres é anunciado o Evangelho. Glória a Deus, aleluia. Estamos aqui diante de um texto bem conhecido, aleluia. Glória a Deus. João Batista, aleluia, ele estava preso, aleluia, glória. João Batista, um grande homem de Deus, escolhido por Deus, aleluia. Podemos observar que João Batista, filho, aleluia, do sacerdote Zacarias e da sua mãe Isabel, sabemos que ele já é um fruto de milagre, pois ele veio de um ventre de uma mulher que não podia gerar. Aleluia, a Bíblia nos relata, aleluia, que uma certa vez estava Zacarias no templo a serviço, aleluia, serviço sacerdotal, aleluia, e de repente veio um anjo do Senhor, aleluia, e disse: Zacarias, Deus ouviu a sua oração, aleluia, glória a Deus, você vai ter um filho, Zacarias, e o nome dele será João, aleluia. Zacarias se assustou, aleluia, mas eu já sou de idade, aleluia, isso me dá a entender que Deus não estava respondendo uma oração, aleluia, que Zacarias tinha feito naquele momento, mas uma oração antiga, aleluia. Sabemos, aleluia, que quando nós se casamos, aleluia, tem aquele período ali, mas logo sentimos a necessidade de uma criança em casa, aleluia, logo nós queríamos, aleluia, uma criança, começamos a projetar, aleluia, aí penso eu que quando eles começaram a perceber que a Isabel, aleluia, não engravidava, aí eu creio que ali começou a oração de Zacarias, pedindo por um filho, porque ele servia um Deus todo-poderoso, ele sabia muito bem o Deus a quem ele servia, ele sabia que o Deus poderoso poderia lhe dar um filho, aleluia, glória a Deus, porque Deus é um Deus que responde oração, aleluia, e quando Deus fala,
acontece. Eu me lembro, aleluia, há alguns anos eu também tive muita dificuldade para poder engravidar do Davi, aleluia, foi muita oração, até um dia veio na minha cabeça, aleluia, coisa de mulher, eu cismei que eu tinha que ir em Israel, aleluia, que eu ia clamar lá na nação, que Deus ia me dar um filho. Eu cheguei para o Vandes, nós vamos em Israel, Vandes, mas nós não temos condições, aleluia, você não vê que as coisas estão apertadas. Eu falei, mas nós vamos, aleluia, eu vou orar lá em Getsemane, porque eu creio que Deus vai fazer um milagre, aleluia, glória a Deus. Cheguei de Israel, aleluia, triste, porque não conseguia engravidar, aleluia, mas eu me lembro que eu num comboio, Deus falou comigo, filha, eu te darei um filho, aleluia. No mês seguinte, depois de tantas tentativas, de tantos testes negativos, veio um positivo, porque o nosso Deus, aleluia, é Deus de milagre, e quando Ele faz, Ele dá mais do que a gente pediu. Eu pedi um, Deus me deu 3, aleluia, glória a Deus. Isabel, aleluia, já de idade. Zacarias, naquele momento estava recebendo resposta de orações antigas, orações que ele tinha feito, pedido ao Pai, mas naquela hora que ele pediu não era o momento certo dela se concretizar. Deus estava em silêncio com Israel. Havia 400 anos que Deus não levantava profeta nenhum. Deus estava em silêncio com a nação. Aleluia. Mas a oração de Zacarias estava lá, querendo um filho, e Deus estava precisando de um profeta para anunciar, aleluia, para preparar o caminho para a vida de Jesus. Aleluia. Então, o anjo disse, esta criança será cheia do Espírito Santo, ainda no ventre da sua mãe. João Batista, aleluia, ele foi cheio do Espírito Santo, ainda no ventre da sua mãe. Aleluia. Um homem que foi chamado para fazer a diferença, escolhido por Deus, aleluia, para quebrar aquele silêncio. Deus levantou um profeta, João Batista. João, conhecido como Batista, devido ao teu ministério, aleluia, oh glória a Deus. Mas aquele homem, escolhido por Deus, aleluia, para preparar o caminho, aleluia, preparar para Jesus. Podemos dizer que João Batista viveu no linear da nova aliança, e foi a ponte entre as profecias messiânicas do Antigo Testamento e o cumprimento dessas profecias em Jesus. Aleluia. Os profetas profetizaram, aleluia, mas João Batista profetizou e viu Jesus, e ainda batizou Jesus Cristo. João, um homem que decidiu verdadeiramente viver o propósito de Deus. João, aleluia, ele se reservou de uma tal forma, aleluia, no deserto era onde ele morava. A sua alimentação também era restrita, aleluia, nem nos prazeres que a comida oferece ele abriu mão, aleluia, aleluia. Como a Bíblia cita até a alimentação dele, que era gafanhotos e mel. Que homem é esse? Aleluia, glória a Deus. Mas quando abria a boca atraía multidões.
aleluia, mas não atraía multidões, aleluia, em qualquer lugar, era no deserto. Aleluia, as pessoas iam para quê? Para ouvir a palavra. Porque ele carregava o quê? A presença. Ele tinha o quê que chamava tanta atenção? A presença do Espírito Santo. O que o povo queria ir? Porque sabia que a presença estava com ele. Aleluia! Mas estamos vivendo um tempo, aleluia, que é mais fácil. Nós estamos vendo por aí entretenimento dentro da igreja do que buscar a presença. Aleluia, é mais fácil atrair pessoas, aleluia, com movimentos, com entretenimentos, aleluia, transformando igrejas, aleluia, em shows, em tantas coisas, aleluia, porque muitos homens não querem mais se sacrificar para ter a presença. Muitas pessoas não querem mais, aleluia, passar tempo, aleluia, buscando de Deus para dar ao povo, aleluia. Muitos não querem abrir mão de certas coisas para ter acesso, aleluia, a coisas do céu, aleluia. Então é mais fácil enganar, entretenimentos, fazer movimentos, aleluia, para atrair a multidão. Mas João Batista, aleluia, a única coisa que ele usava era a palavra, era a unção, era o poder de Deus, aleluia, aonde as almas vinham e se arrependiam verdadeiramente, aleluia. Os fariseus iam até com João para ver aquilo que estava acontecendo. Ele, raça de víbora, tu pensa que tu está salvo? Tu pensa só porque tu está crendo? Aleluia, se converta, aleluia. Ele tinha essa coragem, essa ousadia de ministrar a palavra do Senhor. E o povo ia, porque ele tinha a presença de Deus. Aleluia, glória a Deus, aleluia. Estamos vendo que a presença tem saído de muitos templos, aleluia, glória a Deus. Aonde há presença há mudança, aleluia. Onde há presença, arrependimento, aleluia. E estamos aqui agora, neste momento, nesses versos que foi lido. João se encontrava preso. Então ele manda dois dos seus discípulos para saber se aquele realmente era Jesus. Porque a multidão já não vinha mais para ele, mas ia para Jesus. Aleluia, estava ele ali. Aí Jesus disse: vai lá e diz para João, aleluia, que os cegos vê, que os paralíticos andam, aleluia. Hoje o que nós mais vemos nas redes sociais é crente falando mal de crente. Aqui eu acho lindo, ide e fale, aleluia. As pessoas não ficou sabendo, conhecendo Jesus, não foi pelas redes sociais, foi pelo que as pessoas falavam, aleluia. Às vezes a gente vê alguém entrando aqui na igreja, é curado, depois você não vê ela mais. Nós como seres humanos achamos que é ingratidão, aleluia. Mas às vezes o propósito de Deus é para alcançar o vizinho. Quando o vizinho fala assim: uai, tu não era paralítico, mas está andando por quê? É que eu fui em tal lugar, lá tinha a presença,
Aleluia, foi assim. Todo mundo ficou sabendo a respeito de Jesus. Tu não era paralítico. Tinha de tanto, estava ali. O que aconteceu? Veio um e mandou eu levantar, pegar minha cama. Aleluia. Mas quem é este? A mulher do fluxo de sangue ficou sabendo. Quando sabia que ele ia passar por ali, eu vou lá. Aleluia. Oh, um paralítico, Jesus está na cidade. Arruma uns para levar ele. Não tem como entrar pela porta, a gente entra pelo telhado. Mas eu quero estar perto dessa presença. O cego Bartimeu gritava. Mas por que ele gritava? Porque ele já estava ouvindo falar. Mas hoje as pessoas lá fora só estão ouvindo falar mal de crente. Ouvindo falar mal. Aleluia, só as coisas ruins. Aleluia, ai, se espalha de tal forma. Deus chamou João Batista para anunciar, preparar o caminho para Jesus, porque ele ia vir. E Deus nos chamou, aleluia, para anunciar que ele voltará. E ele faz milagre. Aleluia. Ele continua sendo o mesmo. Aleluia. Ele ainda faz estéril dar a luz. Ele ainda faz paralítico andar. Ele ainda faz cego enxergar. Aleluia. Glória a Deus. Mas muitas vezes isso já não está saindo mais das nossas bocas. Nós já não estamos mais anunciando isso. Como eles não vão ver, como eles vão ouvir. Aleluia. Se o diabo tem enganado tanto, para que dos nossos lábios, aleluia, só saia um falando mal do outro. Nas redes sociais, aleluia. Quando vem uma polêmica, é todo mundo compartilhando, é todo mundo falando mal, é todo mundo, meu Deus, Jesus está voltando. Jesus está voltando e nós devemos compartilhar, aleluia, ser a diferença, falar que Ele faz milagre ainda, aleluia. Eu me lembro quando a minha filha Sara, aleluia, ela nasceu, me tiraram ela do quarto, falaram, mãe, tem que fazer um exame com ela. Achei que era normal. Assim que eu saí do hospital, eu recebi uma mensagem marcando de uma consulta. Eu achei muito estranho, porque depois que sai do hospital, a gente é acompanhada no centro de saúde. Não sabia o que é. Quando eu vou na... Aleluia, porque minha filha, quando ela nasceu, ela tinha um buraco nas suas costas. Eu olhei e achei que era uma malformação. Aleluia. Quando eu chego lá com aquele médico especialista, ele fala, sua filha nasceu com um buraco nas costas, não nasceu? Aí eu falei, sim, ela tinha esse buraco mesmo. Aí o médico, não, eu tenho que ver, porque está aqui o laudo, que ela está com problema na medula, aleluia. Nós temos que fazer aqui o exame, aleluia, mas... Quando tirou a roupinha dela, mas não tem nada aqui mesmo não, aleluia, porque Deus faz mesmo antes de eu saber, Deus me deu um milagre, aleluia. Eu na minha inocência não sabia, achei que era um problema de malformação, aleluia, que sumiu, glória a Deus, mas Deus, aleluia, Ele fez o milagre e fez com que eu sabesse do milagre que Ele fez, aleluia. Deus, Ele cuida de nós nos mínimos detalhes, aleluia. Ele ainda é o mesmo, oh, aleluia, aleluia, aleluia. Mas estamos numa geração, aleluia, que nós nos preocupamos tanto com nós mesmos. Estamos tão cansados, é cansativo mesmo. Falar que não é mentira.
João Batista foi um dos últimos profetas do Antigo Testamento, aleluia, que anunciou que Jesus ia vir. Nós também podemos ser a última geração anunciando a volta de Jesus. Nós também podemos ser, porque tudo que está aqui já se cumpriu. É só rumores de guerra, aleluia, tudo está se cumprindo, aleluia, glória a Deus, aleluia, anuncie, fale deste Deus, aonde quer que você esteja, aleluia, oh glória a Deus, mesmo que as pessoas não gostem, no dia do apagão, aleluia, aquela confusão toda, aleluia, lá no trabalho eu falei, tu quer ver no dia que a igreja subir, aleluia, a confusão que vai ter essa terra, aí tem que aproveitar tudo, meu irmão, aleluia, porque o povo, aleluia, se acostumou, se apegou tanto a essa terra, aleluia, glória a Deus, aleluia, não se espante, mas tem muito que não quer saber de céu não, aleluia, glória a Deus, mas Deus nos chamou, Deus nos deu essa missão, aleluia, João Batista executou muito bem aquilo que Deus o chamou para fazer, aleluia, glória a Deus, anunciai as boas novas, anunciai, porque aquilo, aleluia, que vai sair da nossa boca, a gente pensa que não tem impacto, mas às vezes a gente está falando com um depressivo, às vezes a gente está falando com uma pessoa que está passando por tanta dificuldade, fala, ei, peraí, eu estou precisando, aleluia, eu quero também, aleluia, que geração doente é essa que nós estamos vivendo, aleluia, aleluia, as pessoas já não sabem nem o que elas são, aleluia, pessoas se identificando até com animais, e tudo está se achando normal, aleluia, glória a Deus, aleluia, quando vai falar de igreja nas redes sociais, só quer mostrar o lado ruim, aleluia, glória a Deus, as pessoas estão perdendo a credibilidade, aleluia, não estão acreditando, se vê um milagre na internet é montagem, as pessoas não estão acreditando no mover mais do Espírito, aleluia, glória a Deus, porque foi levantado muitos teólogos para esfriar as igrejas. Pasme você, mas tem gente que falava em línguas e hoje tem vergonha de falar, porque foi levantado os homens que diz, é criancice, não é assim, porque o que o diabo quer é acabar com o fogo da igreja, com poder, com autoridade, porque aonde tem poder, tem autoridade, as pessoas com espírito maligno, aleluia, são repreendidos, mas aonde não tem, ele vem e fica, aleluia, até gosta, aleluia, de cultuar junto com os crentes, aleluia, aleluia, mas aonde tem fogo, ele não fica não, aleluia, e Deus te escolheu para fazer a diferença nesse tempo. Ai, mas esse tempo é difícil. O tempo que João Batista foi levantado também era um tempo difícil. O povo estava corrompido, aleluia, glória a Deus, aleluia, mas Deus nos escolheu como uma voz, aleluia, para anunciar que Ele está voltando, igreja, porque brevemente Ele voltará para levar a tua igreja. E tem uma coisa hoje que dá muito
produzir conteúdo para entreter as pessoas. E nós gostamos, passa muito tempo entretido. Aleluia. Pessoas estão ficando doentes, crianças estão ficando doentes. Aleluia. Famílias estão sendo destruídas. Casais hoje se casam, não pensam mais em filhos, porque não quer mais perder tempo com criança. Aleluia. E nós só vamos engolindo tudo. Aleluia. Mas nós somos igreja do Senhor na terra. Deus nos chamou. Ainda tem crente. Ainda tem. Aleluia. 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 Glória a Deus. Aleluia! E João, quando recebeu essa notícia, aleluia, ele entendeu que o Messias chegou. Ele entendeu, aleluia, aleluia, que aquilo que ele foi chamado já foi cumprido. Aleluia, que o Messias estava vindo aí. Aleluia, glória a Deus. Agora a multidão ia atrás dele. Aleluia. O nosso Jesus, ele foi, mas ele disse que voltará. Aleluia, glória a Deus, como foi pregado na Santa Ceia. Esteja vestido e revestido do Espírito Santo, para que nós possamos fazer a diferença. Aleluia. Para que quando alguém olhar para nós, aleluia, nós possa ver a diferença em nós. Aleluia. Glória a Deus. Porque não tem coisa mais que se torna um lugar ou pessoa conhecida do que nós começarmos a falar. Aleluia. É um passa para o outro. Aleluia. Como você veio aqui, eu vi fulano, eu vi ciclano me falou, eu vi fulano que estava enfermo e o milagre dele me impactou. Eu vi o testemunho da irmã que estava com um problema nos olhos. Eu também estou passando dificuldade. Eu também quero. Aleluia. Ele é o mesmo. Ele é o mesmo. Ele é o mesmo. E ainda faz milagre na terra. O que está precisando, aleluia, é de homens e mulheres dispostos para ser usado pelo Eterno. E assim eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Maravilhoso é o Senhor para todo sempre, meus irmãos. Ele é verdadeiro, Ele é fiel, e a sua palavra é infalível. E até nos dias de hoje, ela é verdadeira para as nossas vidas. E ela traz milagres, ela traz prodígios, ela faz curas mesmo, como o nosso Jesus próprio deixou escrito, né? Ele mandou responder a João. Ele mandou responder a João, como a nossa pregadora, nosso obreiro Wilker Mendes pregou aqui nesta noite. Ele não responde João cheio de informações a João. Ele responde João com um significado, não afirmando em palavras, mas em obras verdadeiras. Ele faz uma resposta a João, traduzindo para João, o evangelista Icro, trazendo para João o seguinte: olha, ele poderia falar, olha, não, será que João não está vendo? Será que ele está na prisão, mas não está chegando a informação até ele? Mas ele não, ele traz uma informação com grande significado a João. É o que ele está dizendo para nós: olha, nós não precisamos anunciar para ninguém que você está fazendo algo para Deus. Você não precisa colocar o seu nome em outdoor, nem em cartazes para dizer que você está fazendo. É necessário nós fazermos. Olha o que Jesus vai dizer para João. Falou: olha meus filhos, diz para João o seguinte:
os cegos já começaram a ver, já estão vendo. Os surdos já estão ouvindo. Os coxos já estão por aí, andando, correndo, saltando. Os mudos estão clamando e dando louvores. Aleluia! O que o Senhor está dizendo, meus irmãos, que nós temos que continuar, que nós temos que perseverar, que nós devemos acreditar. João estava preso, João estava ali naquele cárcere, e aí bateu uma dúvida no coração de João: meu Deus, será que é ele mesmo? Será que é ele que há de vir? Será que é ele mesmo? Será que ele é o Jesus de Nazareno, aquele que é para mudar a nossa vida, para trazer, para tirar o pecado do mundo? Será que é ele que vai dar a sua vida? Porque João já tinha abrido. João já tinha abrido o caminho para Jesus. Então aqui João começa agora a ter dúvidas no seu coração, começa a ter dúvidas agora na sua mente. Ele começa a pensar, e agora ele começa a entender, fala: meu Deus, eu tenho que mandar fazer uma pergunta para ele, eu sei que ele vai me responder. Aí ele pega 2 dos seus discípulos e envia a Jesus. Olha que interessante, né? Envia Jesus e vai lá para ele, encosta em Jesus, encosta nesse homem aí e pergunta para ele: é o Senhor mesmo que há de vir, a quem nós estamos aguardando, que nós estamos esperando? Ele estava dizendo o seguinte, o cooperador Luiz: olha, eu posso confiar naquilo que o Senhor está anunciando? É verdadeiro, é sua palavra? A sua palavra é palavra de vida eterna mesmo? A sua palavra é fiel? João estava preso, ele estava próximo à morte, ele já sabia que ele não ia sair dali com vida. Então ele estava dizendo assim: olha, eu quero ficar tranquilo, eu quero ficar consciente que minha obra já foi feita. Eu fiz a minha parte, eu já abri o caminho, e agora chegou a vez dele trabalhar, eu só quero descansar. Então João anuncia aos seus discípulos e manda aí a Jesus. E Jesus responde a João com uma palavra poderosa, fala: olha, fica descansado, tipo assim, né? Para João: olha, João, descansa, fica tranquilo. Os coxos já estão, andando para lá e para cá. Os cegos já estão vendo longe, já está até lendo já a minha palavra. Aqueles que não ouviam já estão ouvindo e agora já estão anunciando a minha palavra. Os mudos que era mudo, que não falava, agora eles já estão cantando hinos de louvor a Deus. Estão agradecendo pelo que aconteceu. É como a nossa obreira ministrou aqui, pregou e contando o seu testemunho. Olha, a filhinha dela chegou nas suas mãos ali com uma situação que até um instante, até ela mesmo duvidou, falou: meu Deus, nasceu com uma situação, nasceu com um problema. Aí Deus falou: ah, minha filha, você não sabe, eu te dei completa. Ela pode até aparecer na sua mão com um problema, mas eu estou dizendo para você o seguinte: olha, o problema que tem na tua vida eu sano agora, eu vou tirar ele agora, eu vou trazer a cura agora. Você vai para casa, vai descansar, você vai dormir em paz. O que Jesus está dizendo para nós, meus irmãos, é dizendo para nós o seguinte: olha, confia plenamente nele, descansa, tenha paciência, tenha perseverança, não desanime, não entristeça o teu coração, não coloque em xeque, não duvide do vosso Deus, não duvide daquilo que ele vai fazer, não duvide daquilo que ele vai agir nas nossas vidas. Tome posse. Olha, a coisa pode estar difícil, hoje pode estar problemático, hoje pode estar numa situação terrível, mas descansa que amanhã você vai cantar o hino de vitória. Você vai dizer para todos: olha, eu cantarei, eu louvarei, eu exaltarei, eu darei louvor ao meu Deus, porque ele vive e ele reina para todos.